colocar aqui, pronto, né? Botei para gravar e depois a gente partilha com os outros. Vamos colocando aqui. Na leitura orante de hoje, nós vamos falar sobre Mateus, de 1 a 18. Então, vamos fazer juntos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje nós vamos, então, ler a palavra, tá certo? Na leitura orante de hoje, e a leitura nós vamos nos perguntar, essa pergunta, o que diz o texto? Antes do que o texto diz para mim, o que diz o texto? Então, vamos ler atentamente o texto, tá certo? Mateus 6, né? Do 1 até o 18. Ok. Então, vamos juntos, do 1 ao 18. Vamos todos juntos, né? Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem, né, os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Não é isso, gente? Vocês orem assim. Quem pode ler para a gente? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Pão nosso a cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça
Lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto. O seu pai que vê no secreto o recompensará. O recompensará. Então, gente, olha só que interessante na leitura de hoje, né? Na leitura de hoje, nós temos o quê? A relação superar a justiça, né, dos hipócritas, relação com o próximo, relação com Deus, né? E vem o Pai Nosso e a relação consigo mesmo. Não é isso? Então, vamos ver aqui, ó, o que o texto diz para mim. Então, usando a imaginação, nós vamos ver a questão do lugar, né, onde ocorre a cena do texto, as pessoas, suas atitudes, os gestos e palavras, e vamos atualizar o texto na nossa vida hoje, meditando, interligando com os nossos pensamentos, palavras e ações. Então, vamos começar aqui. Vamos iniciar, não é? Quando ele diz aqui, ó, tenham cuidado, né? Logo no versículo 1, tá certo? Ele diz logo assim, ó, prestem atenção. Não pratiquem a justiça de vocês diante dos homens, só para serem elogiados por eles. Fazendo assim, vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que está no céu. Então, alguém que gostaria de fazer a partilha? Quem gostaria? Né? A gente vê, professor. Nós, por favor. Vamos abrir aqui para nós vermos os rostinhos. Vamos. Diga, professor José Silva. Primeiras damas, por favor. Diga, professor. Não, pode falar. A gente percebe que é muito rico, lógico, essa leitura de hoje. Todas as mensagens que a Bíblia nos passa realmente tem, assim, algo que realmente direciona. Se seguirmos, se fôssemos capazes, não fosse tão frágil como seres humanos de seguir, realmente nossa vida seria outra. Então ele já começa a dar uma verdadeira lição de como deveremos nos comportar, como nós deveremos viver realmente o Evangelho no nosso dia a dia. E já demonstra essa primeira parte, que é a ação que eu devo fazer com o meu próximo. Que quando fizermos algo, a gente não só faça para poder divulgar para todos, não. Aí que realmente se age de uma maneira que somente a pessoa que está recebendo, entre aspas, a nível de saiba. Porque o nosso Pai já sabe tudo das nossas intenções, dos nossos sentimentos. E é assim que deveremos agir. E daí para frente, muitas lições que nós poderemos tirar da leitura de hoje. Dessa Evangelho de Mateus. Tia Socorrinha. Muitas vezes a gente vai fazer uma coisa para uma pessoa e às vezes fala para outra, e aí acaba não sendo aquilo que a gente acabou de ver na palavra de Deus, né? Que a gente não deve propagar, que a gente deve fazer e ficar em silêncio, né? Como bem colocou o professor José. Até agradeço pela primeiras damas. Obrigado. É isso aí. Né? É isso mesmo, gente. E olha que riqueza. Vamos aqui, ó. É exatamente isso que vocês estão dizendo. Aí ele até coloca, né? Quando você der uma esmola, como vocês colocaram, né? Não vamos anunciar. Ele diz, quem anuncia já recebeu a sua, né, recompensa. Já recebeu a sua recompensa. Então, é como ele coloca aqui, né? Eles vão fazer para ser elogiados pelos homens. Né? Mas não. Certo? Nós temos que fazer... Aí ele diz assim, ao contrário, quando você der uma esmola, que a sua direita, né, a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Então, o Pai que é feito em segredo, o recompensará. Não é verdade? É verdade. Então, vamos lá. A questão também da oração, da relação com Deus, né?
quando orarem, não sejam como os hipócritas. Né? Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos. Não é isso? Mas eles já receberam a sua recompensa. Vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Então, é interessante isso, né? Aí ele coloca até a oração, que é a oração do Pai Nosso. É isso? Então, ele diz, não fiquem repetindo, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, né? Eles pensam que por falarem muito, né, serão ouvidos. Ele disse, não, né? Não é nada disso. E nessa passagem do Evangelho de Mateus, muitas pessoas utilizam essa passagem, às vezes, para criticar o texto. Porque o texto, né, o texto bizantino é isso? É um texto que tem oração, e essa oração ela vai se repetindo, isso. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, não entendem, utilizam essa passagem para exatamente criticar, questionar, dizer assim, olha, vocês estão só aí repetindo, e Cristo disse que não é para fazer isso, né? Ele diz, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por repetir muito, eles vão ser ouvidos. Não. Aí ele coloca, né? Quando orarem, orem assim. Aí dá a oração do Pai Nosso. Quer ver? Vamos ver. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Então ele diz, riqueza, pois né, se perdoarem, né? Que riqueza. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Né? Então, se não assim, perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, aqui ele já também coloca muito do que nós temos que fazer. Primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque ele diz, Pai nosso que estás no céu. Então, clama por Deus. Então, ao orarmos, a primeira coisa, clamarmos, né, pedirmos a intercessão realmente do Espírito Santo. Né? E aí ele diz, venha o teu reino. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, que tudo que nós formos fazer, em tudo que nós formos fazer, apresentarmos a Deus, colocarmos a Deus e pedirmos dele o direcionamento. Né? Colocarmos Deus sempre à frente. Nossa frente. Isso, à nossa frente. Né? Colocarmos ele sempre, vai, meu Deus, será que isso é bom para mim? Então eu vou fazer. Não é bom para mim? Me mostra, me diz, me dá sabedoria, me dá luz, né? E aí, isso. Aí ele diz, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então, ele sempre fala isso, até em outras passagens, ele diz, por que você fica aflito pelo pão de hoje, né? Eu vou te abastecer, não fica preocupado. Marcinha, é igual àquela história que diz, né? E os passarinhos, todos os dias eles vão atrás, né, do que comer. Então, eles não se preocupam com o que vão comer
amanhã, né? Dia de amanhã. Mas Isso. nós, seres humanos, somos muito, como é que eu vou dizer? Não temos muita crença em Deus. A gente pede, mas às vezes duvida daquilo que está pedindo, né? Isso. Bom, Né? E aí é onde ele diz, né? Tenha fé, Tenha né? fé. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, né? O pão nosso de cada dia. E realmente, gente, olha, é impressionante como Deus supre, Opera. como ele opera, tá certo? Como ele opera. Olha, vou contar a história aqui para vocês rapidinho, né? Porque senão o nosso tempo rapidinho. Assim que o papai, né, ele voltou à casa do pai, tá certo? Teve uma semana aqui em casa, teve um dia, aí eu fui para a faculdade, eu comentei com a mãe, eu disse, mãe, e hoje, na hora do almoço? Ela disse, não te preocupa, que Deus vai prover. Deus vai prover. Deus proverá. Deus proverá. E aí, nós saímos, né? Eu saí, ela saiu também. De repente, quando nós chegamos, o Ronald estava com uma encomenda que uma pessoa tinha vindo aqui em casa, né? Que era muito amiga do papai, e disse que ela pensou nele e tinha que trazer para a gente uma caixa com uma linguiça. Oh, Uma que caixa bênção. com linguiça. Meu Deus do céu. E aí ela contou a história, né? Foi contar a história pro Ronald. Que na época que o papai lecionava em Caxias, né? Ela pegava sempre carona com ele. Ia com ele, mais outras pessoas. E aí o papai dizia, como a gente está indo junto, que lá nós não temos, né, o lanche, então a gente combina assim, cada um traz alguma coisa. Um dia. E aí ela disse, professor, pois então o senhor gosta de linguiça e tudo? Ele disse, traga que é bem-vindo, traga que nós vamos fazer aqui a partilha, a mesa da partilha. E assim faziam a mesa da partilha. E nesse dia específico, quando chegamos aqui em casa, pronto, estava o almoço, né? Pronto, já no ponto de fazer. No ponto de Que fazer. bênção, minha filha. Então, assim, a gente só Deus. tem que agradecer. Agradecer. A gente não pode reclamar de Deus nem um minuto. Nem um instante, é Nem um verdade. instante. Entendeu? Aí ele continua, né? Ele diz assim, ó, mas se não perdoarem uns aos outros, né? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Olha que coisa mais interessante, que às vezes a gente sempre diz, né? Oh, meu Deus, me perdoe, né? Mas como é que está o nosso coração com relação ao outro? Não é verdade? Diga, dona Fátima. O meu coração hoje está feliz, porque eu tenho uma irmã de criação que todo domingo ela coloca umas músicas para me ouvir. Isso é as músicas que minha mãe e meu pai gostavam de ouvir, né? Aí eu coloco, eu vou fazendo comer e vou escutando as músicas, né? Antigas, tá? Aquelas músicas de Nubia Lafayette, tudo, sabe? Maravilha. Lindas! Uma coisa boa. E que dali, para mim, ela está junto comigo e ele também, sabe? A saudade é demais, que minha mãe tem 15 anos, tem mais de 15 anos que faleceu. Meu pai está com 10, né? Mas, para mim, sempre a gente está junto. Ontem, nós fizemos uma ligação de Roraima, com meu irmão que é de Roraima, com minha irmã, meus 2 irmãos que moram aqui, viu? Então, todos fizemos vídeo chamada, né? Mas nós gostamos tanto. Ele disse, minha irmã, que bom, eu não estou aí perto de ti, mas estou te olhando. Tira o corte do cabelo, tira o cenário do cabelo. Por causa do problema do meu cabelo que eu tive, né? Que eu fiquei careca. Aí eu disse para Deus que nunca mais eu ia usar pano na minha cabeça, né? Só fosse no caso de fazer uma touca, tudo, né? E graças a Deus, nunca. Mas a Lourdes me fortaleceu tanto que ela dizia assim, minha irmã, você é uma pessoa muito especial, porque ela é filha adotiva, né?
para mim, ela é minha irmã de todo coração. Ela só tem só gente no mundo, né? Então, ela bota essa música para mim ouvir. Eu lembro da minha mãe e do meu pai todo momento, você acredita? Para mim, sair é um contato com ela, com ele e com Deus, né? Os Olha três que juntos. bênção, olha que bênção. E aí vem toda a alegria, né? Vem toda a alegria. Por quê? Tristeza não, só alegria, né? Porque vem família, né? Família. Família é isso mesmo. É união, não é isso? É união. Então, e mesmo quando há a questão, né, às vezes, das desavenças, das discussões, mas entra a questão do perdão, Não. né, que Cristo fala. E aqui diz assim, ó, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, né? Então, vou fazer um acordo com Deus. Aí, não, né? Então, ele diz, eu lhes digo, eles já receberam a recompensa. Ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Né? Então, ou seja, faça com o coração aberto, né? E com aquela alegria. Às vezes, até uma coisa que a gente nem... Fica até assim, meu Deus do céu, eu vou fazer essa promessa. E aí, eu mesmo fiz essa promessa, né? Com relação à questão do cabelo, não pintar mais o cabelo, por isso é que ele é branco desse jeito. Aí diz assim... Tá lindo. Né? É isso, aí diz assim, não, vou pintar... Mas, assim, uma coisa que, de uma certa maneira, hoje me deixa muito feliz. Então, não é uma coisa não posso pintar meu cabelo, ficar resmungando. Eu acho que Deus está dizendo isso. Que não é para a gente Esse ficar aqui, meu, Márcio, ó. não. Ei, Márcio, meu, 19 vezes caiu aqui, ó. Olha que bênção. Já fiz doação dele, fui interessada em doação dele. Olha que bênção. Deus me curou por completo, né? Graças a Deus eu estou aqui. Que bênção. E dando testemunho. Com toda a fé, e digo, Senhor, eu estou em tuas mãos, minha família está em tuas mãos, protege, sabe? Toda a minha família, quando eu estou rezando, quando ela chega da negócio de política com o marido dela, né? Aí eu digo, vai tomar banho, vamos rezar o texto. Ela se senta e vai rezar junto comigo, sabe? Isso. A gente tem desavença que todo mundo tem, toda a família tem, né, minha filha? Mas eu boto ela para rezar. Tem que ser isso mesmo, maravilha. Porque é exatamente isso. É a questão o demônio não quer que a gente reze, né? Ele não quer que a gente reze, ele quer que a gente vive em atrito, né? Só isso. E nós temos que ir cada vez mais nos aproximarmos da vontade de Deus, né? Do que Ele nos diz. Então, agora, vamos ver aqui, 3, né? O que o texto me faz dizer a Deus? Olha, é o momento da nossa oração. Vamos conversar com Deus e falar o que nós pensamos, o que nós sentimos. Cada um vai fazer uma oração de acordo com, né, a leitura de hoje. Então, quem quer começar? Mamãe. Não. Professor José Silva, pronto. Engraçado, você pergunta, quem quer começar? Fulano. Por livre e espontânea pressão. Exatamente. Livre e espontânea pressão. Mas a gente entende, é o tempo, a questão de tempo para ganhar tempo. Livre e espontânea pressão. A gente inicia agradecendo a Deus por essa oportunidade, porque nós realmente acompanhamos, lemos a Bíblia, lemos as suas palavras, mas às vezes as nossas atitudes nos faz esquecer um pouquinho esses ensinamentos. E o momento dessa oração é muito rico, porque você passa a refletir o nosso comportamento. E o quanto, muitas das vezes, nós somos infiéis, somos ingratos para com a benevolência de Deus para conosco, com a nossa família. Então, eu agradeço mais uma vez, pedindo perdão por muitas vezes que dele me afasto, que muitas vezes peço perdão, que me ajude, mas esqueço de perdoar quem às vezes me ofendeu. Que me mande o Espírito, que renove minha fé, para que sempre permaneça do seu lado. Que o demônio não tenha espaço no nosso coração. E sim as bênçãos e a luz do Espírito Santo. Amém. Amém. Dona Fátima, sua oração. Minha oração é que eu peço sempre a Ele fortaleza, ajuda, e que não deixe que eu enfraqueça, né? Me dê mais
sabedoria, viu? Que toda vez quando eu estou fazendo alguma coisa, eu digo, obrigado, Senhor. Amém. Eu já fiz minhas coisas, obrigado por tudo, Senhor, porque Tu é um Pai santo, um Pai poderoso, um Pai que nos perdoa sempre, né, de nossas faltas, né? Amém. Então, Amém. eu peço sempre agradecer todo dia para ele não deixar eu esmorecer, sabe? Que eu sempre fique nessa vontade, que eu não fique caída, tenho vontade, eu nunca fiquei deitado perante esse tratamento que eu fiz, nunca me deitei, sempre ele me deu força, disse, Senhor, me dá-me força para mim não me abater. Eu sei que no dia que Tu quiser me levar, Tu me leva, eu vou sorrir, né? Mas agora, o Senhor que sabe da minha vida, sabe de tudo, mas nos protege, eu só tenho mais que louvar e agradecer a Ele pelo dia de hoje maravilhoso que eu tive com vocês, com minha irmã lá conectada também, viu? Amo vocês também. E no dia que eu for em Teresina, aí eu vou abraçar vocês todos. Com certeza, com certeza. Desculpa a curiosidade, qual cidade ela está, professora? Em São Luís, do Maranhão. Tá certo. Harold. Maravilha, a tecnologia permite isso. É verdade. Márcia, eu foco, assim, a gente vê aí que nos passos, se a gente for observar, as etapas chaves do Pai Nosso. Então, se a gente for dividir essas etapas, ela se divide em 7 etapas. Então, você vê que as 7, ele é o número da perfeição, né? Então, 7 na Sagrada Escritura, na Cabala Judaica, ele é a perfeição. E eu sempre, nas minhas orações, eu gosto de focar na parte da oração do Pai Nosso, que ele diz, mas livrai-nos do mal. Amém, né? Então, essa questão do livrar do mal, então, ele diz que o mal no Pai Nosso, ela não se refere a uma força ou uma energia espiritual negativa, mas ao mal em pessoa. Então, que Deus nos livre de nós mesmos, porque nós somos o nosso próprio problema, a partir do apego que a gente gera às coisas do mundo lá fora e não às coisas de Deus. E a gente pede que, pela força da Sagrada Escritura, a gente possa conhecer mais a Deus, porque a proporção que nós vamos nos aproximando mais de Deus, o mal continua em volta, tentando, né, nos enredar, nos desviar do caminho de Deus. Mas a gente, com a força da oração, vente, e ele diz que a gente seja o quê? Perseverantes na oração. Por isso que ele diz, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Né? Verdadeiramente, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a gente precisa estar o tempo todo em oração, em espírito e em verdade, porque Deus escolhe os seus adoradores para que o adorem em espírito e em verdade. E dessa forma, a própria Escritura nos mostra que o tentador, ele não terá poder sobre nós, porque nós somos filhos de Deus. Então, se Deus venceu, se Jesus venceu, com a sua morte na cruz, ele esmagou a cabeça do diabo. Então, a gente tem que fazer como na oração de São Bento. Retira-te, Satanás. Se é o mal que a mim tu queres, bebe tu mesmo do teu veneno. É isso mesmo. É isso Amém. mesmo. Amém. Amém. Tia Socorrinha. Olha, todo mundo, o seu José já falou uma parte, o Harold falou outra. Então, só para finalizar, é que a leitura orante de hoje nos leva à reflexão de como estamos nos relacionando diante da palavra, né? Diante do que fazemos. Tudo que fazemos, devemos fazer sem propagar. Devemos fazer com a mão, que é para a outra não saber. E no dia a dia, a gente tem que ficar atento para isso, né? E também em relação à oração, que a gente tem que estar sempre em oração. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que botar Deus na nossa frente, para que o demônio não se manifeste, ele vai tentar se manifestar. Mas quando a gente está em oração, nós estamos assim envoltos num manto sagrado, né? Que o demônio não encosta. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, porque a oração ela tem poder, né? Então, essa passagem de hoje foi maravilhosa, que Deus
possa abençoar a nossa semana e abençoar cada um de nós que estamos aqui junto com a palavra de Deus, orando. Amém. 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 E agora, vamos aqui, contemplando, mergulhando nos mistérios, né? Vamos fazer uma breve revisão das nossas orações e anotar o que mais marcou, que é o nosso versículo. Vamos para o nosso versículo. O versículo que mais chamou a atenção de vocês. Vamos lá. Qual foi o versículo que mais chamou a atenção de vocês? É? Começa, Márcia, professora Márcia. é a que mais chama. Diga, Harold. A Graça. Ô, desculpa. Diga, tia Graça. Tia Graça. Deixa ele falar. Vai. Não, cadê você? Deixa eu ouvir a tia Graça. Baixa um Ah, pouco. sim. Mas ela não entra, estou dizendo para ela baixar. Eu tô ouvindo tudo. Pois é. Vai, tia. Márcia, o que mais chamou a atenção, aliás, todos os versículos nos chamam a atenção e nos levam à reflexão, né? Porque faz com a direita, com a esquerda, para que a direita não veja. Uhum. Deus não é surdo, então entra no teu quarto e ora e pede, né? E isso tudo chama atenção, isso tudo são leituras que vão nos fazer crescer e entender a palavra de Deus. E no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, quando oramos para que a vontade de Deus se imponha universalmente, pedimos que aconteça na terra e no nosso próprio coração, o que já aconteceu no céu. Então, nós somos ouvidas o tempo inteiro, ele sabe de tudo. A gente que, às vezes, entramos em pânico, aí queremos que a coisa, somos imediatistas, queremos que a coisa aconteça. Ainda diz, Deus, mas eu não mereço. Lógico, tudo que nos acontece é pela vontade do Pai. Então, o que nós temos que fazer é entender a vontade do Pai, assim na terra como no céu, e agradecer, né? E que nossas vidas sejam abençoadas e pautadas nessas passagens maravilhosas. Amém. 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 Tia Socorrinha, qual a sua passagem? Espera aí, só um minutinho, Márcia. A minha passagem, Marcinha, como se deve orar, Certo. né? Porque muitas vezes a gente não... Ela quer o versículo. Pois é, tá aqui, é o 5. Pronto. O 5. O Isso. 5. Como se Quando deve orar. orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para não serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, é que muitas vezes a gente pede ao Pai as coisas e a gente já quer que tudo aconteça, mas que aconteça do nosso jeito. E aí não é, porque tudo acontece do jeito que Deus acha que tem que ser, e não do nosso jeito, né? Correto. Então, ele diz, quando a gente orar, a gente deve entrar no quarto, fechar a porta e haver aquela conexão com Deus, né? Dos nossos pedidos. Então, tudo que a gente pede, a gente tem que ter paciência, porque tudo é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Verdade. Então, é isso. A minha passagem de hoje é essa. Harold. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, isso aí já é uma verdade concreta nas nossas famílias. Então, bem como essa situação que aconteceu com você, com Gracinha, e que o Ronald Neto foi esse anjo para receber, né? Então, a gente vê que o nosso pedido seja feito, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, quem tem que se preocupar só com o hoje, a nossa oração é só o agradecer.
Eu já vi um vídeo que ele diz, agradece que cresce. Então, quanto mais a gente agradece, mais cresce. Então, quando você diz, mãe, o que a gente vai preparar? Foi a mesma coisa a preocupação de Isaac com Abraão. Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Que ele diz, o Senhor proverá. Então, isso aí é o princípio da fé. Então, fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não vê. Então, a gente tem que se lançar na fé. É difícil ter fé? É, mas não é impossível, porque nós somos, infelizmente, humanos e nascemos com essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa, essa natureza incrédula, essa natureza de Tomé que precisamos estar vendo para crer, para colocar o dedo na chaga, né? E quando a gente diz que pedir o pão nosso de cada dia, torna-nos pessoas que esperam a bondade de seu Pai do céu, que o que é necessário tanto dos bens materiais como os desses espirituais, porque a própria palavra de Deus diz, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso mesmo, é isso mesmo. Dona Fátima, sua passagem. Já falei. Ah, já falou? Já. Tá. E o professor José Silva? Eu ficaria também com a mesma da tia Graça, que é o versículo 6. Mas quando orar, entra no teu quarto. E essa parte, realmente ele usa muita palavra. Não é esse quarto, só o quarto físico que você entra, não. No nosso próprio íntimo, no nosso próprio coração. E aí muitos imaginam que para rezar precisam um catatal de palavras. Não, bastamos, por exemplo, seguir a oração do Pai Nosso. Porque ele, em outro momento da passagem, diz que não precisa pedir mais, porque tudo que necessita, antes mesmo que peça, o Senhor já sabe que tu queres. Então, só para a gente realmente oficializar. Então, é uma passagem que, o versículo que a gente escolhe é esse. Quando orar, entre no seu quarto e reza, que teu Pai que está no céu te ouve e te atenderá. Te atenderá. É isso mesmo. E eu vou ficar com um pouquinho de cada uma de vocês. Porque todas foram maravilhosas. Todos os versículos foram maravilhosos. E é isso mesmo, minha gente. Ó, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore, né, em secreto. Então, ó, olha só. E também, né, a questão aqui, ó, seja feita a tua vontade. Então, a fé e a fé e a convicção de que, mesmo pedindo, né, que seja feita a tua vontade, e não a nossa. Gente, olha, foi maravilhoso. Márcia, posso perguntar? Quando eu estou errado, quando eu vou fazer comida, geralmente eu vou olhar os evangelhos. Aí eu boto o celular na frente e fico ouvindo, entendeu? E fazendo minha comida, entendeu? Aí, quando eu não estou ouvindo a parte que não dá tempo para mim fazer nas carreiras, eu me deito aqui e fico orando aqui, né? Mas toda vez quando eu vou passar roupa, eu boto para me escutar a palavra de Deus. Não, e é maravilhoso.